Aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou tentar aqui falar sobre os números racionais, o conjunto dos números racionais, pelos tópicos, Tentei montar aqui alguns resumos, feito por partes, tá? Pode ser que dê mais ou menos uns 3 vídeos, mas vamos ver, Então vamos abordar aqui, resumo do conjunto dos números racionais, Então lembra que quando eu falei para você sobre conjunto dos números racionais, eles também têm um outro nome para você conhecer, que é chamado também de fracionários, tá? Fracionário. Opa, desculpa, gente. Deu uma batida aqui. Fracionários, tá? Então ele também tem esses dois nomes, tá? Ele se chama racionais como fracionários, tá? Aqui vamos saber a definição deles, O conjunto dos números racionais, tá? Que deu uma, eu dei uma rasurada. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, tá? Apenas pela letra Q. Q quer dizer de quociente, Que quando a gente vai fazer uma divisão, tem o divisor, Tem o dividendo, Dividendo, divisor, O quociente e o resto, Então, são partes da divisão. Então, em consequência disso, o que deve ser a colocação de quociente, tá certo? Seria o resultado, da divisão, tá? Por isso que é representado por Q. É formado por frações positivas, tá certo? Frações negativas e o zero. Exemplo, representação na reta. Então aqui a gente tem uma reta, Lembrar que na representação da reta aqui, quando aqui tem as setas, essas setas aqui indicam que os valores eles têm uma continuação, tanto do lado negativo, que é do lado esquerdo, tá vendo? Então aqui eu tenho zero, e aqui desse lado esquerdo os negativos. Aqui o zero, do lado direito são os positivos, tá bom? Então aqui você observa o conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1. Então aqui eu comecei do 3, mas não exatamente porque é aqui só, ele tem uma continuação, ele vai a infinito, Ele não tem fim. Então eu comecei como um exemplo, de menos 3, menos 2, menos 1, e aí vem o zero. Então o que acontece? À esquerda do zero, você observa que quanto mais distantes estão os números, menores eles ficam. À direita do zero, nós temos os números positivos. Então, à medida que eles vão avançando mais distantes do zero, eles vão ficando cada vez maiores. Tá? E aqui entre eles, de vermelho, que eu coloquei, são as frações. Tá? Que a gente tem as frações negativas. Tá? Você observa aqui que o menos está na frente do travessão. Olha aqui, ó. Menos na frente do travessão. Então, são exemplos que eu coloquei. Aqui, nesses dois desse lado aqui, nós não temos sinal aqui, ó, no travessão. Por quê? Porque eles são considerados positivos quando não tem sinal. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Não tem sinal aqui, ó. Tá? Ele é considerado mais, tá? Precisa colocar? É obrigado? Não, você não é obrigado. Desde que você saiba que aqui ele é positivo, tá? Então, aqui é um exemplo, tá, dessas frações negativas, do zero, tá certo? E das frações positivas, tá bom? Continuando. Estas frações possuem sinais, tá certo? Você reparou que possuem sinais, você observou que os sinais deles aqui são no meio do travessão, tá? E devem estar no meio do traço de divisão. Quando eu disse o traço, seria a divisão. Para isso são utilizadas regras de sinais. Então, essas regrinhas de sinais vão acompanhar vocês muito, no sexto termo, muito. Então, aqui, ó, quando os sinais aqui eles são iguais, mais e mais, é sempre mais. Quando é menos e menos, é sempre mais. Então, essa daqui é uma regrinha, que é dada muito para a multiplicação, tá certo? Multiplicação e divisão, tá? Que essa regrinha vale, tá? Ela é muito dada para essa situação. Então, quando os sinais aqui eles são iguais, é sempre mais, tá? Observe, ó, sinais iguais, mais e mais, ele é igual a mais. Menos e menos, tá? Ele é igual a mais. Então, quando os sinais eles são iguais, tá? É sempre mais. E aqui desse lado aqui, ó, quando os sinais são diferentes, tá? Observa, mais com menos é menos.
e menos com mais é menos. Então, quando os sinais aqui são diferentes, é sempre menos. Então, vamos ver isso na prática. Aqui, os sinais não podem permanecer aqui dessa maneira. Eles têm que ficar no meio do traço. Então, aqui eles estão dispostos, tá certo? Um em cima e outro embaixo. Um em cima e outro embaixo. Tá? Um em cima e outro embaixo. Um em cima e outro embaixo. Aí a gente vai pegar aqui a tabela, né, e vai usar aqui para deixar o sinal na frente do traço, igual como está aqui, ó, na representação, né, desse sinal aqui. Então vamos ver. Vou fazer essa representação. Menos com mais. Então vamos olhar aqui na tabela. Menos com mais é menos, ó. Então tá aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, menos. E os números, professor, o que que a gente faz? A gente repete os números. Pronto. Tá feito aqui, regrinha de sinal, tá? Vamos pro outro, tá? Menos com menos, você vai olhar aqui, ó. Menos com menos é mais. Então você vai vir aqui, colocar o sinal, colocar o travessão e repetir os números, tá? Repetir os números, já acabou, tá vendo? Definir o sinal no meio do travessão. No outro, mais com menos, tá? Mais com menos vai ser menos, ó. Então, colocar o menos aqui, travessão, os números repete de novo, tá? E no último lá, ó, mais com mais, né? Indo na regrinha, mais com mais vai ser mais, tá? E aí repete os números novamente, 6/4, tá certo? Continuando. Então, nós temos aqui, né, que podemos transformar um número inteiro, né? Tá vendo? Os números inteiros são esses daqui, ó. Tá? Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Esses são números inteiros. Tá? A gente pode transformar em uma fração. Por meio de quem? Né? Por meio do número 1. Tá? Então, exemplo. Eu tenho 6 aqui. Esse 6 aqui eu posso transformar ele em uma fração. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o 6 e colocar 1 aqui embaixo. Pronto. Ah, eu posso transformar essa fração de volta, né, novamente para o 6. É só dividir 6 dividido por 1. Vai dar 6, entendeu? Aqui é a mesma coisa, tá? 8, como é que eu transformo a fração? Coloca 1 embaixo, ó. Repetiu 8, coloquei 1 embaixo. Posso devolver essa fração para o inteiro de novo? Pode, tá? É só você dividir 8 dividido por 1, vai dar 8. 6 dividido por 1 vai dar 6, certo? E aqui, né, da última da série desse vídeo aqui, nós temos aqui, ó, montagem de uma representação. Então aqui, vamos supor que seja dada uma continha de divisão para você, dessa forma aqui. O que você faz? Você pega esse primeiro aqui, ó, menos 3, tá certo? Vem aqui, ó, coloca menos 3, tá? E o outro, né, aqui você tem a divisão, ó. A divisão é a mesma coisa que o quê? Que o traço. O traço é a mesma coisa que a divisão. E aí depois você vem e pega um mais 5, tá? Aí você coloca aqui, ó, mais 5. E aqui, né, você representou a divisão. Como é que a gente faz para resolver o sinal? O sinal pode ficar assim? Não, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquele esqueminha que nós fizemos lá em cima, tá? Então, vamos ver aqui. Sinal, menos com mais, ó. Menos com mais, vai dar menos. Então, vamos pegar aqui, ó, menos na fração e repete o 3 e repete o 5. Tá aqui, ó, representação feita nesse modelo. Vamos resolver aqui a letra B. Na letra B é a mesma situação. Vou pegar aqui menos 8. Vai ver aqui, ó, menos 8. Tá? A divisão, né, que é as duas bolinhas aqui. No caso, coloca aqui o traço, né? E o menos 7. O menos 7 vai aqui no denominador, né? Numerador, denominador. Numerador, denominador, né? Lembra disso também, que nós comentamos muito, né? O nome, né? O nome que está aqui em cima, numerador, né? Só para lembrar que a fração é constituída disso. E denominador, né? Denominador, esses são os nomes da fração, tá certo? Aqui a gente vai desenvolver, né, a característica final, menos com menos. Vamos ver aqui no nosso exemplinho, no nosso esquema, menos com menos é mais. Então coloca aqui, ó, mais, coloca o travessão. E aqui nós temos aqui, ó, o 8 e o 7. Repete o 8 e o 7. Certo? Nós vamos para o outro vídeo daqui a pouquinho, tá?